instabilidade política. Em 7 cidades cearenses ainda não há definição de quem de fato será o prefeito. E você vai conferir uma entrevista exclusiva com o vice-presidente da CPI da Covid no Senado, senador Randolfo Rodrigues. É agora no Ponto Poder. Mesmo depois de 6 meses que os novos prefeitos tomaram posse, o cenário ainda é instável em pelo menos 7 municípios do Ceará. Acompanhe na reportagem. 7 meses se passaram desde que os eleitores foram às urnas para escolher prefeito e vice nos municípios brasileiros. Mesmo depois de tanto tempo, a população de 7 cidades cearenses ainda não tem certeza de quem irá comandar a prefeitura pelos próximos 4 anos. Em Viçosa do Ceará, os gestores eleitos foram caçados por abuso de poder político e condutas vedadas, mas recorreram e permanecem no cargo até a decisão final. Já a chapa eleita em Itaiçaba recorreu da decisão de cassação por desaprovação nas contas do prefeito. O recurso está no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Em Jaguaruana, foi a candidatura da vice que foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Ela recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e aguarda a decisão. Já nos municípios de Barreira, Caridade, Frecheirinha e Morada Nova, prefeitos e vices eleitos tiveram as candidaturas liberadas, mas estão com pendências na Justiça ou enfrentam questionamentos de adversários. Nesses casos, uma decisão judicial pode mudar a situação. A indefinição sobre o comando da cidade acaba gerando instabilidade política e mesmo desconfiança da população. Quando você tem um prefeito afastado, aquele projeto político do prefeito acaba também sendo afastado junto com ele, principalmente quando você tem um prefeito empossado de outro grupo político. Muitas vezes você tem também problemas nos serviços públicos, desgaste e dificuldade com os fornecedores. A população, de certa forma, acaba pagando, tendo que pagar as consequências desse tipo de ação. Isso gera uma onda de desconfiança muito grande. A população acaba, de certa forma, descrendo no processo eleitoral. Em outras 3 cidades cearenses, a população já tem data para voltar às urnas. As chapas eleitas para as prefeituras de Missão Velha, Martinópole e Pedra Branca foram barradas e tiveram todos os recursos esgotados. Agora, a Justiça Eleitoral se prepara para uma nova votação no dia 1º de agosto, em um cenário de agravamento da pandemia. E a Justiça Eleitoral, ela segue atenta à situação epidemiológica nos municípios e cabe ao Pleno do TRE decidir sobre o adiamento ou não dessas eleições, dependendo do agravamento da situação epidemiológica nesses municípios. Bem, é bom a gente explicar que, embora as eleições suplementares estejam agendadas aí para o mês de agosto, mas tudo vai depender da pandemia. Claro. Não é, Bia? E é o seguinte, a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre politização da vacina. Para isso, a gente recebe aqui no nosso programa a repórter Luana Barros, repórter de política do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Luana. Boa noite, Wagner. Boa noite, Bia. Luana, a gente está aí acompanhando a movimentação da classe política, todo mundo querendo ser o pai da vacina. E isso pode trazer muito capital político aí para as eleições do ano que vem, né? Tem candidatos a presidente, tem governadores e prefeitos tentando trazer capital político para si. Como é que a gente está observando esse cenário do que vem por aí? Quem está se fortalecendo? Quem está aí correndo na frente nessa disputa para o ano que vem a partir dessa questão da vacinação? Pois é, Wagner. A questão da imunização já vem sendo disputada aí pelos diferentes atores políticos desde o início. É só a gente lembrar em janeiro que houve ali uma corrida entre o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, e o governador de São Paulo, João Dória, enfim, querendo aí ver quem é que vacinava primeiro, quem é que dava essa primeira dose. Então, de fato, a gente já tem um histórico dessa disputa. E isso continua. Por quê? Porque agora a gente tem um cronograma e uma previsão de que toda a população brasileira acima de 18 anos vai estar vacinada até dezembro. E aí a gente tem visto nas redes sociais, pelos meios oficiais, governadores e o próprio governo federal fazendo uma disputa ali do cronograma, de quem é que consegue vacinar primeiro. E por que isso, Isso é porque desde que foi
anunciado lá em abril do ano passado, que estava começando a ser desenvolvida a vacina, é o imunizante que tem sido a grande esperança da população para se livrar aí, infelizmente, dessa grave crise que tem sido a pandemia, principalmente aqui no Brasil, com tantas mortes, com tantos casos, né? De fato, uma crise como a gente nunca viu. Então, se há uma grande esperança depositada nessa vacina aí de diferentes farmacêuticas que tem chegado em diferentes tempos, é claro que isso também traz um ganho político e com as eleições tão perto, com, enfim, 1 ano e meio exatamente aí para as próximas votações, é óbvio que os políticos vão querer ali tirar a casquinha, vão querer ver como é que eles conseguem atrair votos por meio desse cronograma, por meio desse processo de imunização. A gente sabe que existe essa disputa, de fato, pelo poder que a vacina pode acabar trazendo, né, para cada um desses políticos, mas, independentemente disso, tem também uma meta a ser batida em termos de imunização. Será que os atuais gestores vão conseguir, Luana, cumprir essa meta? Pois é, esse é o grande desafio, né? A gente tem fechado contratos, assim, principalmente o governo federal, mas mesmo o estado, se a gente lembrar aí da Sputnik V, né, que aqui o governo do Ceará fechou contrato, que já tem uma previsão para que as primeiras doses cheguem em julho, mas aí existem restrições e existe mesmo uma disputa mundial pela vacina. A gente tem que lembrar que não é só o Brasil que está enfrentando essa crise. Todos os países do mundo querem a vacina. Então, se todos querem, fica um pouco mais complicado para as farmacêuticas que têm uma produção limitada conseguirem cumprir os prazos. Então, a gente tem esperança, mas pode ser sim que seja um grande desafio para os gestores. Muito obrigada, Luana, pelas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta uma entrevista exclusiva com o vice-presidente da CPI da Covid. Até já! Ponto Poder de volta, nós vamos acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, o senador Randolfo Rodrigues. Ele fala do que está por vir e dos bastidores da investigação na comissão. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele é vice-presidente da Comissão da Covid no Senado. Boa noite, senador. Muito obrigado por estar conosco hoje no Ponto Poder. Wagner, é um prazer, uma satisfação estar falando com você, com todos os meus irmãos cearenses. Sempre lembro que fui aí na Universidade Estadual do Ceará que cursei o mestrado em política pública, então tenho as melhores referências e lembranças do Ceará, terra irmã nossa. Senador, vamos falar de CPI. O Supremo Tribunal Federal acabou recusando algumas solicitações de quebra de sigilo de funcionários do Ministério da Saúde. Né? Aí o Supremo explicou que faltou justificativa para saber como essas informações seriam usadas na comissão. Qual é a sua avaliação em relação a essa postura do Supremo? Isso, de certa forma, prejudica o andamento da CPI? Causa algum tipo de desgaste com o Supremo Tribunal Federal? Wagner, em absoluto, a maioria dos sigilos que interessavam a CPI foram deferidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu pela manutenção da quebra dos sigilos da senhora Mayra Pinheiro, do senhor Eduardo Pazuello, do senhor Ernesto Araújo. Há uma compreensão também do Supremo que as quebras de sigilo das pessoas mais abaixo, no nível hierárquico, não teriam importância para a perseguição do objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós respeitamos. Wagner, nós somos daqueles que respeitamos as decisões judiciais, mesmo quando não nos é favorável. É porque na democracia tem que ser assim. Na democracia tem que ter respeito à decisão judicial, na democracia tem que ter respeito ao contraditório, na democracia tem que ter tolerância, tem que ter respeito às minorias. Lamentavelmente, nós entramos num ciclo, num loop, impulsionado pelo bolsonarismo, de ódio, de desrespeito a decisões judiciais, de desrespeito às instituições do Estado Democrático de Direito, de desrespeito ao funcionamento da democracia como ela é. Porque o objetivo final do bolsonarismo e de quem os segue é este: acabar com a democracia. Então, quaisquer que sejam as decisões da Suprema Corte, sendo favorável, sendo desfavorável,
nós sempre a respeitaremos. Senador, na comissão da Covid há muitos embates, a gente acompanha toda semana, a cada depoimento, muitos embates entre a base e a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia que esse tipo de embate aí, que às vezes ele vai por um ramo muito mais político do que a própria função da CPI, acho que isso pode atrapalhar? O senhor acha que, na sua avaliação, qual é a resposta aí que a CPI deve dar em relação a essas investigações? No que o senhor acha que vai dar a CPI? Wagner, tem dois campos na CPI. É natural de um órgão colegiado. Tem aqueles que querem seguir nas investigações e tem aqueles que querem desacreditar a CPI, que dê em pizza, desacreditar as investigações e obstacularizá-las. Hoje, eles são minoria na CPI. Eu espero que continue como minoria até o final. Mas tem dois caminhos nessa comissão parlamentar de inquérito. A história, o que a base do governo tenta fazer na CPI é somente confundir, desviar o foco das investigações. Mas nós estamos conseguindo, a duras custas, estamos conseguindo avançar. O Brasil, se não fosse CPI, Wagner, o Brasil não saberia por que não teve vacina desde o ano passado. É graças à CPI que os brasileiros já sabem que nós poderíamos ter vacina da Pfizer no braço desde 17 de dezembro de 2020. E com isso, quantas vidas de cearenses, de compatriotas nossos, não estariam sido salvas? Quantas famílias cearenses, nordestinas, não poderiam estar inteiras ainda hoje, se tivéssemos vacina? Isso só foi possível descobrir graças à CPI. Só foi possível descobrir graças à CPI que o governo apostou em cloroquina e não em vacina. Só foi possível descobrir graças à CPI que teve um gabinete paralelo, negacionista da ciência, atuando. E nós vamos descobrir ainda, Wagner, escreva aí o que eu vou dizer agora, nós vamos descobrir ainda que esse gabinete paralelo não atuava à toa. Atuava junto com o presidente da República com favorecimento de laboratórios para ganhar dinheiro, para atuar com advocacia administrativa. O esquema também tinha corrupção, Wagner. Também tinha corrupção. Esse é o principal foco da CPI no momento. É isso, senador? Não, agora essa é a terceira parte. Já confirmamos a omissão de vacinas, já confirmamos a existência de gabinete paralelo, já confirmamos a existência do negacionismo, já confirmamos que isso levou à morte de brasileiros. Agora vamos, o porquê fizeram isso? E tudo indica que fizeram isso por conta de, olha o termo aí, ladroagem, corrupção, esquema montado com laboratórios para promover um determinado medicamento e lucrarem às custas da vida de brasileiros. Senador, a CPI recebe milhares aí de documentos, pede informações sigilosas, já há um arsenal de informações muito grande por parte da CPI. O que é que ainda falta revelar nesse momento? O senhor falou aí que a CPI vai agora se debruçar nessa questão da possibilidade de corrupção. O que é que os brasileiros ainda não sabem que deve surgir aí nesses próximos dias? Eu diria só mais dois aspectos. A ação, o compliciamento corrupto existente, com laboratórios, enfim, que nós vamos aprofundar agora nessa fase final, e o papel das fake news no agravamento da pandemia. Aí tem mais algumas quebras de sigilo que devem ser aprovadas no âmbito da comissão. Tem a possibilidade de já alguma investigação em torno de possível crime de responsabilidade, senador? Em relação a algum integrante do governo? Esse daí está na veia, né? Esse daí está latente. Esse daí está na cara. O relatório final da CPI, Wagner, deverá versar em 3 aspectos. Número 1, a responsabilização, o crime de responsabilidade. Número 2, a responsabilização criminal. Número 3, a responsabilização criminal à luz de crimes de lesa humanidade e genocídio, que levariam os responsáveis ao Tribunal Penal Internacional.
Senador, ainda falando de CPI, o senhor acabou sendo contra e tem um posicionamento diferente em relação aos governadores, né, e prefeitos, a convocação dos governadores e prefeitos na CPI. Alguns devem prestar depoimento aí, os governadores querem falar, mas sim como convidados e não como convocados, né? Como é que o senhor está avaliando essa questão, a convocação aí dos governadores? Wagner, na verdade eu acabei votando inclusive favorável à convocação deles e apresentei a convocação do presidente da República. A minha dúvida é que tinha um impedimento legal, com base no regimento interno do Senado e com base na Constituição. Se de alguma forma o Supremo entender que governador pode prestar depoimento, como testemunha, como inquirido, como investigado, então vai ser possível o presidente da República também. Eu até acho interessante o comparecimento não só dos governadores, mas do próprio presidente. Seria muito interessante para os brasileiros ter o senhor Jair Bolsonaro lá frente a frente conosco. Eu esperaria por esse dia como vigia espera pela aurora. O senhor acha que os governadores eles vão ser convocados, que eles vão estar nessa condição de convocados na CPI, senador? Olha, o primeiro pedido do governador Wilson Lima foi negado pelo Supremo, né? Eu acho que tem um impedimento legal, claro. Agora, os governadores já se demonstraram à disposição de estarem presentes como convidados. É o caso do governador Wellington Dias, do Piauí, que se dispôs a falar, inclusive, pelo Consórcio Nordeste. Eu acho que o esclarecimento de suas excelências é muito importante para a comissão, principalmente porque a gente contrastará a condução da pandemia que foi feita nas esferas locais com a condução que foi dada pelo presidente da República. Senador, o senhor acha que, então, as investigações, nesse momento, elas vão gerar em torno de possíveis lideranças que possam ter tido algum crime ali de corrupção dessa gestão da pandemia? É isso, o foco nesse momento é esse. Nós vamos avançar para essa terceira parte agora. Já comprovado a omissão sobre vacinas, já confirmado a existência de um gabinete paralelo, vamos à terceira vertente, a ladroagem, a corrupção, o esquema. Senador, como é que o senhor avalia essa questão do uso da máscara e tão discutido recentemente agora pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive também o tratamento precoce, né, defendido pelo governo federal? Não ouçam o imbecil do presidente da República. Não ouçam esse idiota, pelo amor de Deus. Usem máscaras. Só vamos deixar de usar máscaras depois que tivermos 70%, 75% dos brasileiros imunizados. Como foi assim que fizeram, como fizeram em Israel, como fizeram na Nova Zelândia, como fizeram na Austrália, como fizeram até nos Estados Unidos. Não ouçam a ciência. Ele quer levar... não ouçam esse canto de sereia. É um canto de sereia para a morte. A máscara tem que ser utilizada até nós termos um índice de imunização de brasileiros e brasileiras segura. Senador, mudando só um pouquinho de assunto, falando aí de 2022, o seu partido, que é a Rede, esteve ao lado de PV, PSB, PDT nas eleições municipais de 2020. O senhor acha que é possível manter essa aliança para 2022? Olha, Wagner, nessa altura, minha concentração todinha é na CPI. Eu não estou muito assim preocupado em 2022. Eu quero que o Brasil todo esteja de um lado, 2022. O lado da superação dessa página infeliz da história nacional. Essa página triste da história nacional. Essa página em que o governo atentou contra a vida dos seus compatriotas. Essa página que nos levou a uma gravíssima crise econômica. Nós temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados hoje. Nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental. O lado que qualquer democrata desse país tem que estar em 2022 é só um. O lado para superar este momento. E olha, vai dar trabalho se nós conseguirmos superar esse momento, reconstruir esse país. Como se não bastasse todas as crises, a incompetência do governo federal nos leva agora a uma crise hidráulica. Nós corremos o risco de entrar, inclusive, num racionamento de energia elétrica, como se não bastasse todas as demais crises.
O Brasil perdeu postos. Hoje, quando eu falo com você, índices dão conta que o Brasil passou a ter aumentado a sua percepção de corrupção. O Brasil perdeu postos no controle da corrupção na América Latina. Essa CPI só existe, voltando a falar dela, Wagner, porque outras instituições que deviam ter o dever de atuar se omitiram. E aí coube a nós exercer e cumprir esse papel que outras instituições se omitiram. Só tem dois lados em 2022. Quem quer a restauração do pacto civilizatório para que esse país avance, ou quem quer aprofundar a degradação moral, política, democrática que nós estamos vivendo. Eu vou estar no primeiro grupo. Senador, esse grupo que o senhor fala, né, esse discurso que o senhor tem de união contra o governo federal, o grupo que está no governo federal, que vai tentar a reeleição aí no ano que vem, como é que está sendo feita essa construção, a rede, qual é o papel dela nesse momento, como é que estão essas conversas aí, tem o Ciro, provavelmente deve ter o Lula também, como é que o seu partido, o seu grupo, ele está enfim, conversando, a própria Marina Silva, né? Como é que está esse diálogo? Wagner, nós estávamos, assim, como eu lhe disse, eu tínhamos uma concentração maior para esse diálogo antes do papel da CPI. O papel da CPI é histórico. Eu resolvi sair do debate mais eleitoral dessa seara política, de eventuais negociações, para me dedicar ao papel que temos a cumprir nessa comissão parlamentar de inquérito. Ao término da CPI, aí sim, nós voltaremos a dialogar com os diferentes atores. Por enquanto, esses diálogos estão sendo feitos pelos dirigentes do meu partido. Nós temos 2 porta-vozes nacionais, um é a minha querida Heloísa Helena, o outro é o Wesley, inclusive é um conterrâneo nosso daí do Ceará, né? Então, eles estão conduzindo esse processo de negociação e eu estou bem representado por eles. A convicção que nós temos é que só existe 2 grandes campos para 2022. O da reconstrução nacional ou o do aprofundamento dramático e trágico dessa crise que vivemos. Na sua avaliação, essa união ela vai acontecer ainda no primeiro turno, senador? Que aconteça em qual turno for. A Constituição de 88 nos possibilita ter uma eleição em 2 turnos. Acontecendo quando aconteça. Os brasileiros estão cansados, Wagner, da situação que estão vivendo. Os brasileiros se cansam de toda final de semana assistir um espetáculo deprimente de morticínio, protagonizado pelo mais alto mandatário da nação. O Brasil deveria estar, ao invés de assistir espetáculo de desfile de motos, o presidente da República devia estar preocupado em evitar o número de mortos no país. Mas não. Então, há um cansaço de todos os brasileiros. É um tempo, página infeliz da nossa história, que eu espero que todos nós o superemos no ano que vem. Senador, o senhor acha que o resultado da CPI ela pode gerar algum processo de impeachment? Como é que o senhor avalia essa questão do que a CPI tem oferecido até o momento, enquanto provas, enquanto documentos, que tem conseguido levantar depoimentos de pessoas que vão à comissão? Wagner, eu posso te assegurar que o material probatório que nós temos será substancial. O material probatório que nós levaremos à conclusão da CPI dá para levar os responsáveis até para o Tribunal Penal Internacional, quiçá crime de impeachment. Então, até para o Tribunal Penal Internacional dará. Obviamente que o crime de impeachment, o crime de responsabilidade, é um juízo político que passa primeiro pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ficamos à mercê disso. Agora, as outras responsabilizações, por exemplo, a criminal, esta perseguirá o responsável até o final da vida. Então, uma coisa eu posso garantir para vocês. O relatório vai ser consubstanciado e vai apontar elementos muito fortes para a responsabilização criminal dos responsáveis. Muito obrigado, senador Randolph, pela presença aqui no Ponto Poder. Boa sorte e bom trabalho aí na CPI. Muito obrigado, Wagner. Um abraço a todos os irmãos cearenses, a todos os meus irmãos nordestinos. Que Deus nos abençoe.
A missão que estamos a cumprir é histórica. Que Deus nos ilumine e nos abençoe na execução dela. O programa está quase chegando ao fim, mas antes, claro, a gente abre espaço para o recado do Tiagão. Vamos ver a charge que ele preparou para a gente? Você já sabe, para ficar por dentro de tudo que acontece na política local aqui do Ceará, basta acessar pontopoder.com.br. Até a semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem.